Opa. Vamos ver se estão vendo. No modo apresentação, estão vendo? Está aparecendo para vocês. Agora eu não consigo ver o chat. Vamos ver aqui. Sim, está aparecendo já. Show de bola. Então, bom dia a todos, pessoal. Eu com o Jonas hoje a gente ia falar um processo que é muito curioso para muitas pessoas e surge uma necessidade. Pô, eu consigo trabalhar com bilhões de dados no Power BI? Depende. Então, só que nós mudamos um pouco a palestra para ver quais que são os erros comuns ao trabalhar com bilhões de dados. Você consegue trabalhar com bilhões? Consegue. Mas nós pensamos em vamos fazer um pouco diferente para ver quais que são os principais erros ao trabalhar com grandes massas de dados mesmo. A gente não está falando de 100 mil, 300 mil, está falando de bilhões de dados. Então, a gente mudou um pouco a temática para falar assim, o que não tentar cometer em processos quando você analisa grandes massas de dados, bilhões de dados por aí. Então, deixa eu partilhar aqui. Então, meu nome é Igor, sou consultor de BI aqui na DataSide, tenho a parte de certificação, certificações da Microsoft, parte de Power Platform, Power BI, Azure, está aqui o meu contato, o meu LinkedIn. Então, quem quiser mais informações pode enviar um e-mail, dar um chat lá no LinkedIn que a gente ajuda vocês no que precisar aí. Vou passar aqui, Jones. Opa! Bom, pessoal, sou o Jones Santos, trabalho na DataSide. Já tem aproximadamente uns 2 anos. Hoje estou atuando como Data Architect e Data Engineer. Tenho algumas certificações pela Microsoft, algumas delas em cima da parte de Azure. Sou certificado também como MCT. Tatu já com análise de dados, tem aproximadamente 10 anos. E aí abaixo tem o meu QR Code. Quem quiser entrar em contato comigo pelo LinkedIn pode estar mandando ali, escaneando o meu QR Code, tu já consegue ter acesso direto. Ou pesquisando ali e manda um chat, a gente conversa e faz um network bacana. Beleza? Show. E o seguinte, galera. A nossa palestra a gente não vai fazer teoria, tá? A gente não vai passar slide, falar a gente vai colocar realmente, meter a mão na massa e mostrar o que acontece no dia a dia. O que você pode fazer? Então, nosso slide pode ver quem somos, hands-on e tchau. Então, a gente vai realmente colocar a mão na massa para vocês entenderem como que funciona todo esse processo e como não tentar fazer uma implantação com coerência aí. Jones, pode pegar a tela? Acho que agora vai precisar mexer nela aí. Beleza. Eu vou ver já no chat aqui. Vamos ver quem quer abrir a mão. Levanta a mão. Ok, consegui dar um share. Fala, Luiz. Show, estamos vendo. Estão vendo aqui já? Ok, então, bom, pessoal, aqui a gente vai começar por um processo da ingestão dos dados. Por que processo de ingestão? Porque o dado, a gente vai entregar para o Power BI, mas ele precisa passar por algumas outras fases. E a gente vai mostrar aqui que existem ferramentas que conseguem ser rápidas e que conseguem entregar em formatos mais interessantes e otimizar também a questão do seu custo. Porque, pegando já um spoiler do que a gente vai falar mais à frente, hoje em dia a gente tem muitas pessoas que estão traumatizadas com Power BI ou traumatizadas com Big Data porque acham que é caro. E a gente vai chegar e colocar essa indagação. Será que precisa ser caro trabalhar com Big Data? E aí a gente vai discorrer sobre isso hoje, durante que a gente vai conversar. Então, eu estou aqui já com o Databricks aberto. Eu estou utilizando ele dentro do próprio Azure. Nossa palestra vai ser baseada em Azure, mas Databricks você pode ter ele em qualquer outra cloud. E as técnicas que a gente vai abordar aqui hoje, elas também não estão exclusivas a Azure, ok? Você pode ter isso dentro do GCP, dentro da AWS. Então vamos lá. Para começar, a gente vai fazer um import de algumas bibliotecas. Eu já estou previamente com o meu cluster iniciado. Então, para importar é simples. Você clica na célula, dá Shift Enter, ele importou a sua biblioteca.
Vamos fazer a leitura desses dados. Eu vou mostrar aqui como aqui está os meus dados. Dentro do Data Lake, Container Demo. Então, tem aqui meu source, Bolsa Família. Então, eu tenho aqui vários arquivos dentro de Bolsa Família, que são relacionados ao ano. E dentro do ano eu tenho mais 12 arquivos, porque cada arquivo dele vai representar um mês. Então, são arquivos que eu baixei da internet, do portal de transparência do governo, de 1.4 GB. 1.4 GB. Cada arquivo. Isso aí. E essa base inteira, ela não tem tanto volume. Então, o que que eu fiz para ela poder ter? E aí, gente, vou pedir muito carinho e compreensão de vocês, que os números que a gente vai mostrar ali, por favor, pessoas apaixonadas, não pensem que esse é o número real do Bolsa Família. A gente extrapolou muitos valores para conseguir chegar no valor do bilhão, ok? Então, o mesmo acontece aqui. Você tem 1.5, 1.4, varia por essa média. Vamos fazer aqui a leitura desses dados. Como que eu sei a minha sequência de pastas? Eu estou passando para ele, ó, Databricks, você vai ler com Spark, um arquivo CSV, que está nesse caminho. Source, Bolsa Família, leia todas as pastas, todos os anos de pasta, e depois que você estiver dentro dessa pasta, leia todos os arquivos, .csv. Então é assim que você lê dentro do Databricks os arquivos dentro de uma pasta, beleza? Pedir para ele já fazer o encode para os nossos dados, colocar o cabeçalho e o separador. Então foi. Cliquei aqui, running, está executando o comando. Pronto. 6,56 segundos. Só que aí a gente tem que pegar aqui, 6,6 segundos não é para ler os dados inteiros. Eu somente carreguei os metadados dele para dentro da memória. Agora sim eu vou fazer a leitura e um count, porque a gente está falando de bilhões, eu tenho que mostrar para vocês que eu estou trabalhando com os bilhões, ok? Esse processo ele costuma demorar um pouquinho, embora o cluster seja grande, mas a massa de dados é grande, não está muito otimizado, e isso pode consumir um certo tempo. Mas vamos ver aqui. Deixa eu puxar aqui em source. Seja, né, George, no Databricks não é só fazer upload, carregar o arquivo que sai bonitinho, né? Você tem que ir trabalhando nas boas práticas, step por step, né, para você ter uma Isso. performance. É porque não é só o fato de você subir um cluster, é assim, o Databricks, você consegue ter duas formas de trabalho. Ou você tem uma roda redondinha que vai funcionar bacana, e aí você não precisa ter muita força, ou você tem uma roda toda quadrada e você aumenta a quantidade de potência para puxar seu carro. É mais ou menos essa a jogada. Então, a gente está puxando a massa de dados, ela está num formato que não é tão interessante assim para trabalhar, mas é a vida real. Você recebe dados que nem sempre vão estar todos bonitinhos, arredondados. É isso aí. Então, a gente já começa a fazer a leitura dele. Estou tentando fazer um container size. O nosso container está com aproximadamente 358 GB. Só do Bolsa Família eu devo ter aí próximo dos seus 200, 100 e poucos gigas, 150, 200. Eu tenho dentro do meu container outras pastas, então não necessariamente esses 350 vai ser relacionado ao source, ok? Então está se finalizando. Estou terminando de rodar a view nesse caso. Isso aí, está finalizando um count. E aqui a gente já entra na questão de Google Azure Calculator. Vou deixar ele lado a lado enquanto a gente trabalha com Databricks. Que é o primeiro mito relacionado a ter um data lake é caro. Não necessariamente. Isso é verdade. O pessoal pensa que
Ó, o Storage Account, a gente terminou de rodar em 2,35 segundos o count dos nossos dados. Então ele retornou esse número. Vamos formatar ele bonitinho aqui. 1,7 bilhões de registros. Então eu tenho sim um volume interessante aqui. Agora eu vou fazer um display. Que é mostrar esse display ele é mais rápido. Por quê? 0,79. Ele só está fazendo a leitura de primeiros 1000 registros. Então, eu tenho aqui, já sei que os meus dados eles são formatados em mês referência, mês competência. O F, código de município. Então, aqui tem que ser um inteiro, ou não pode ser um inteiro, porque senão ele quebraria essa lógica do zero na frente. Nome do município, CPF. E o valor, a gente também tem ele num formato que não é interessante. Isso daqui tem vírgula, a gente não consegue converter ele para o valor correto em formato booleano. Então agora vem o tratamento. Vou expandir aqui, enquanto ele vai fazer o tratamento. Qual que é o tratamento que eu tenho que fazer? Pô, meus dados eles estão com cabeçalho com caracteres especiais. Isso não é interessante, tem que mudar. Mês competência, tirar espaço, acentos, espaços. Vai tratando tudo bonitinho, deixando o nome das colunas todas bacanas. E aí tem outra parte de tratar também que eu já posso fazer. Valor parcela. Eu estava com vírgula, substituo para ponto. Coloco a tipagem deles para double, int e vou alterando conforme a necessidade. Isso daqui é um tratamento simples, ok? Para que você não precise fazer isso dentro do seu Power BI. Agora eu vou salvar os dados dentro do meu Lake ainda. Então, df, Bolsa Família, escreva no formato Parquet, sobrescrevendo tudo que existe lá dentro, com particionamento por mês referência e o caminho onde eu tenho que salvar. Ok? Então, processinho simples para salvar um arquivo dentro do Data Lake. Esse ponto ele não tem tanta complexidade, que é a primeira ingestão. Então, vai ser bem tranquilo da gente passar por ele. Referente ao custo, eu abri aqui do lado a calculadora e vou estimar um custo. Na região mais barata, a capacidade disso daqui de 1 tera. É coisa, 18 tera, hein? dólares. 1 Cara, tera não é caro. são 18 dólares. Essa massa de dados, cara, a massa de dados está grande, 350 gigas. 6 dólares. Então, isso daqui você está pagando pelo valor armazenado. E isso que eu estou considerando que todos os nossos dados vão estar na camada de acesso hot. Eu consigo ter otimização de custo aqui, mudando para a camada cool, por exemplo, onde cai pela metade. Quem consegue fazer essa gestão? O cara que é engenheiro, arquiteto de dados, ele vai te dar essa indicação de como que você pode ter o seu ciclo de vida dos dados. Então, você pode trazer dados que vão ser acessados de forma recente, constante para essa camada hot, e os dados que não vão ser acessados tão constantemente, você consegue mover eles para uma camada mais barata. E falando disso, tá economizando dinheiro e utilizando ainda assim os processos de Data Lake, ok? Então, é algo que até aqui ainda a gente não teve muitos sustos referente a custo, beleza? O Databricks, o pessoal acho que deve estar se perguntando, por que ele demora um pouco para poder fazer esse processo? Tá? Esse processo eu estou fazendo, deixa eu pegar aqui o local onde estou mandando ele salvar, Source Parquet. Eu estou mandando ele salvar os arquivos Parquet aqui dentro. E lembra que a gente tinha os arquivos lá que tinham os valores um pouquinho grandes? Aqui eu estou particionando eles, então já estou fazendo uma otimização, porque quando a gente particiona o dado é mais fácil dele ser indexado, você conseguir fazer filtros e evitar de consumir um volume muito grande de dados. E eles se tornam mais rápidos de ler. Então,
é uma boa prática quando você estiver trabalhando com seus dados, salvando ele em um local, fazer o particionamento. Escolha um campo que você vai ser bem filtrado, que é bem relevante, para você particionar ele e você vai ter sucesso aí com os dados que você está trabalhando. Em muitos casos o pessoal pensa que é só pegar o arquivo lá do mês, jogar para outro canto, que vai ser um processamento assim na nuvem, estalar de dedos, que vai compactar, fazer tudo sozinho, né? Mas na verdade tem todo uma inteligência por trás, que nem você falou, vai quebrando o arquivo, vai particionando para você ter performance lá na frente. Então, Isso aí. Então, isso daí que tu falou é bem interessante que, de novo, cara, embora a gente tenha na cloud poder computacional, que é praticamente ilimitado, você conseguir fazer praticamente tudo, cara, você precisa, sim, ter uma preocupação com seus dados, com que você vai guardar eles, porque se você não tem essa preocupação, o teu custo vai aumentar do outro lado. Então, sempre a nossa ideia, quando está falando com data lake, bilhões de registros, etc., não é pensar que a computação é ilimitada e o dinheiro também. Nem sempre o dinheiro é ilimitado. Então, isso você mesmo. tem que ter esse cuidado com os dados que você está trabalhando, como você está trabalhando, para que otimize melhor os seus recursos financeiros. Beleza? Isso mesmo. Que nem você falou ali, você fez o quê? $18? Deu $18? Deu $18, né? Mas se não Isso. souber configurar, ele vai Cara, chegar no limite do cartão. E olha, se eu salvar isso daqui em um outro formato, por exemplo, se eu continuar salvando ele no formato plano, CSV, o CSV ele já não tem compactação. nossa. Então, eu já ia ter uma duplicação do meu volume de dados considerável, beleza? Só aí tu já vê que há um dinheirinho que tu ia gastar mais de forma desnecessária. A gente vai mostrar, depois desse processamento, uma outra ferramenta, vou já deixar rodando aqui os abaixo, que aí quando ele finalizar esse já continua. Show. Olha, ele terminou, foi 5 minutos. Ah, gastou muito tempo. Cara, foram 5 minutos para salvar bilhões de registros, particionado e compactando. Eu E o acho, cluster interfere nisso? Se você aumentar o poder de processamento, interfere, né? nesse momento, não tanto, Legal. porque eu não estou fazendo muito uso de poder computacional. Show. Mas você pode sim aumentar. Em algumas partes você consegue ter uma boa vantagem nisso. Por exemplo, quando eu uso as computações de agrupamento, quando eu utilizo os outros cálculos, eu consigo ter um poder computacional crescendo quase que linearmente ou mais. Para essa Show. situação, só de salvar os dados, ele acaba não interferindo tanto. Beleza? Então aqui eu já tenho os dados salvos, eu vou deixar rodando os outros momentos, mas eu já vou comentando aqui abaixo. Qual que é a diferença que eu estou fazendo de um para o outro aqui? Eu estou salvando duas vezes. O Bolsa Família. Ah, aí eu. Jones, tem uma perguntinha ali. Cláudia, Hum, boa. teria como passar só minha ideia da diferença de performance para a utilização dos dados quando salvo utilizando partition by sem particionar? A gente pode sim fazer, mas o ganho você vai ter quando você vai fazer aqui seus tratamentos. Por exemplo, quando eu vou ler esses meus dados aqui dessa pasta e eu faço um filtro sem particionamento, o que que ele vai fazer? Vamos supor que eu tenho que filtrar um mês, quero pegar somente o ano de 2020 para frente. Eu venho na minha partição e falo, eu quero somente 2020. O que que ele vai fazer? Ele vai buscar dentro das pastas somente o que é 2020 e vai trazer os valores. Sem o particionamento, se eu não tiver particionamento, o que que ele vai ter que fazer? Infelizmente, eu vou precisar ler todos os meus arquivos para descobrir quem que é o 2020, porque ele não sabe onde que estão os dados. Aí, só para ter mais. A de
tempo, realmente é muito, não tem nem como mensurar, tudo depende, nossa, essa De base tempo, aí, não sei. de tempo eu precisaria depois, quando a gente for fazer a parte do Power BI, que a gente vai ter um outro processo, eu posso estar mostrando, já montando aqui um outro notebook abaixo fazendo a filtragem. Porque o seu ganho maior vai estar voltado no processamento, de como você vai fazer a captura do seu dado. Beleza? Bom, aqui eu estou fazendo a mesma parte de salvar. De nada, Cláudio. Aqui eu estou fazendo de novo a mesma parte de salvar dentro do meu Databricks, só que agora em formato Delta. Esse formato Delta ele foi um formato que a própria Databricks fez e ela entregou para a comunidade. Então você tem isso no seu Databricks ou no qualquer cluster Spark. O mesmo esquema, overwrite, particionando os dados e salvando como uma tabela. Essa tabela vai estar dentro do Databricks, aqui em Data, o banco de dados, você tem o nome da tabela. E você pode fazer o mesmo, salvar uma tabela Delta, um formato Delta, dentro do seu Data Lake. Então, a mesma coisa, você não precisa salvar exclusivamente dentro do seu Databricks, você pode salvar no Lake para outros processos de Spark utilizarem ele. Para não consumir tempo, a gente já tinha executado abaixo, aqui a gente tem um exemplo de uma execução fazendo um group by. Então, estou somando o valor da parcela e agrupando por mês referência UF. Como que ele está aguardando aqui, eu não vou conseguir mostrar. Mas a gente já tem um exemplo que ao invés dele retornar uma baralhada de dados, lá 1 bilhão ou parte dos milhões, ele me retorna somente 972 registros. E esse agrupamento está sendo feito dentro do meu dataset ainda. E depois eu vou ter um comparativo do meu tempo para poder fazer isso na tabela delta. Para não consumir muito tempo, bora para a parte do Power BI, Igor, que aí depois a gente volta aqui e mostra Uhum. esse comparativo, Show. beleza? Vamos lá. Então, Acho vamos que lá. está no servidor. Legal. Boa. Então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer a demonstração ele utilizando um outro banco de dados que a gente tem, que é esse daqui, o Synapse Analytics, porém no modo serverless, que ele é similar ao que a gente tem no próprio BigQuery. Quem já trabalha com BigQuery talvez já vai ter essa familiaridade. A diferencial dele é que você paga por consulta. Então, os seus dados você faz a leitura do que você tem dentro do próprio Data Lake. Depois até a gente vai explicar, né, por que um projeto às vezes sai caro, né? Por falta Sim. de conhecimento em configurações e qual ferramenta usar em cada step. Esse Power BI que a gente está utilizando aqui, a gente vai mostrar três. Então, quais são os seus conceitos dele? Todos eles vão estar plugados na mesma ferramenta, que é fazendo a leitura do próprio Data Lake, utilizando a mesma ferramenta e comparar o preço dele, beleza? Como que é uma estratégia bem aplicada de modelagem dos dados consegue te ajudar? Então, nosso Power BI está como? Está no modo Direct Query. Acho que é aqui eu consigo mostrar, Igor. Consegue. Você vai... Isso. Pode clicar. Dá um upgrade ali só. Isso. Clica na tabela. Abre. Não, aí, ó. Ele está. É isso ali. Pronto. Advanced. Então a gente tem a tabela fato, Bolsa Família, direto no Direct Query na nossa base, municípios no modo import, e calendário também no modo import. Então tu já consegue perceber que tem um tempinho aqui, ó, para ele processar, fazer o cálculo de cada card, e ele vai processar uma outra matriz aqui embaixo. Alguém aqui tem noção de como que o Direct Query funciona, de que lado que os dados são processados? Alguém tem alguma sugestão? Bora lá, Michael.
enquanto ele está carregando, depois a gente vai comentar. Tá subindo ali. Tá subindo, eu vou mudar aqui o processo, vou mostrar. Então, a gente tem um Direct Query, e cada objeto que está em Direct Query, que são essas caixinhas, elas são uma consulta batendo diretamente no banco de dados. É uma consulta SQL. E esse outro de baixo, ele também é uma consulta SQL. Então, isso aí, Rafael, executando consulta SQL. Cada interação que você faz dentro do seu Power BI, ele manda uma consulta no banco de dados, ele espera o resultado e depois é exibido o valor aqui. Então, vou pegar um exemplo. Dentro do portal do Synapse, esse SQL Request, eu tenho aqui um sum. Então, essa é a query que ele fez para me retornar o valor da parcela. Isso aí, Fábio, já está pegando. Isso aí. Isso aí. Então, eu tenho aqui uma interação, ele retornou o valor da parcela. O valor da parcela é o sum. Então, essa medida DAX que eu fiz, valor-benefício, foi convertida para uma consulta SQL. E ele me retorna essa parada. E aqui a gente começa a ver algumas coisas interessantes. Sim, depende do volume de dados. Para isso a gente falando do sistema de serverless, que é do BigQuery e também do Synapse Analytics no modo serverless. Somente para ele fazer esse sum, eu gastei 2.2 GB de processamento. Beleza? Meu visual tem mais informações. O meu count gastou 100 megas. O meu min gastou mais 2 GB. E olha que nem está fazendo consulta ainda com um filtro específico, né? Isso aí, não estou fazendo nenhum filtro, gente. Só para ele exibir isso daqui em tela, já está consumindo essa quantidade de dados, fazendo o filtro. E aí você só pode falar, nossa, mas você está com uma máquina muito simples. Não, então o quê? 200 DTUs, né? Quase nessa máquina. Não, no serverless, a própria Microsoft está entregando o volume de dados para a gente. Olha, então eu nem meto a mão. Não estou com a capacidade dedicada. O custo também varia pelo processamento. Sim, né? Não depende do volume de dados, o custo também varia pelo processamento. Então, a gente tem duas formas de cálculo aqui. A gente tem o Synapse Serverless, e você paga pela consulta, ou seja, pelos dados processados. O que isso significa? Cada interação que eu faço no meu painel, ele me gera um custo. Então, aqui eu fiz um filtro, ele me gerou os dados, e já me retornou um custo menor. Então, porque ele precisou processar menos registros. Isso no serverless. Já o nosso dedicated, que eu tenho a capacidade dedicada do Synapse, eu reservo um poder de processamento e você paga pelo poder de processamento. O quanto tempo vai depender para você fazer isso, o seu volume de dados que você vai processar dentro dele, não interfere no custo. Você pode processar dentro do dedicated 10 terabytes de dados, ou você pode processar 5 gigas. O teu custo vai ser sempre o mesmo porque você pediu uma capacidade dedicada por um X determinado tempo. Já no serverless, que é similar ao BigQuery, esse sim depende do volume de dados. Ok? Então, essa consulta com um filtro foi mais barata do que uma outra consulta sem filtro. Sacou? Ou seja, cada interação, que nem o Jones mostrou, e o Power BI, ele não é otimizado para fazer query. Na hora que nem ele mostrou o select ali, quem é de banca fala, nossa, mas poderia ter feito de uma forma melhor. Só que o Power BI ele não é feito para fazer query, ele não é otimizado. Então, Direct Query, isso aí, boa. Aí, ó. Isso daqui é uma query para poder ele mostrar uma matriz que ele está tentando ainda renderizar ali, que essas medidas depois tem que tirar ela e colocar novamente. Ele faz várias queries, ele faz vários processamentos aqui por detrás, para só depois, olha, tanto de union all. Isso é de chorar.
Então, tá? Dá um close aqui. Esse de 27 GB. Vamos copiar. Nossa, chega da palpitação ver um monte de Union Wall aí. E se vocês olharem lá, vocês estão vendo que tem Select, enquanto o Jonas está copiando aí, tem Select Top 1 milhão, que esse é o limite quando você tem, na maioria das licenças Pro, por exemplo, no Premium você tem mais, mas no Pro, para cada retorno de registro, tá? Então ele força no máximo ali 1 milhão, 1 milhão e um, que ele traz as informações a cada query que ele faz. Então, respondendo a pergunta ali do Michael, enquanto o Jonas está copiando também, quando que eu vou usar Direct Query? Últimos casos que você precisa ter um dado mais simples ou uma coisa que você não precisa fazer tanta transformação. Chegou numa volumetria que nem essa que o Jonas está mostrando, cara, teu custo vai lá em cima, infelizmente. Então, autoprocessamento, às vezes, de forma errada, vai dar um alto custo. E aí tem uma coisa interessante que o Igor falou. Cara, você precisa dos seus dados em tempo real, quando você está utilizando um Direct Query, tá? Plugar diretamente à base. Bicho, isso daqui que ele está tentando renderizar é uma matriz, ok? Então vou até tirar as outras medidas. É uma matriz simples que me traz a UF e os municípios. Cara, tu precisa mesmo exibir um tabelão em Direct Query? Por que da pergunta? Cara, a gente está falando de Direct Query. Se eu vou ver aqui o meu valor de benefício nesse município, ele está o top 1, por exemplo, se eu clicar no plus, é um outro processamento que ele vai fazer. Eu já perdi o fio da meada. Eu já perdi o número que eu estava analisando. Saca? Então, olha, um outro número. Aqui a minha base está estática, então vocês não vão ter essa diferença. Mas para a pessoa analisar um número a ponto de descer scroll e tudo mais, quando ela mudar a interação já foi. Já. E qualquer coisinha que você está fazendo é select. Hoje eu tenho um banco transacional. O NT está com um projeto para desenvolver para um data center. Eles estão pensando em fazer um banco replicado SQL. Aqui eu fiz outro filtro, outro SAN, a gente melhorou um pouquinho mais. Eu tive já um pouquinho mais de otimização, mas ainda estou pagando um valor alto. E o meu tempo de processamento é um pouco elevado. A gente está falando de dados em tempo real para uma tabela, ok? Para os big numbers, até que faz sentido esses poucos segundos. Agora, para uma tabela, cara, você vai ter um custo elevado para algo que não vai fazer muito sentido. Beleza? Sim. Então, dica, se for utilizar Direct Query, tente trazer somente números. Não traz esses agrupamentos todos aqui com a cardinalidade muito grande. E pelo amor de Deus, galera, não conecte Direct Query em banco transacional. Pelo amor de Deus, se alguém tiver... a gente sabe que pelas boas práticas, nem importa você deve fazer isso aí. Mas se você fizer um Direct Query em um banco transacional, faltou o negocinho dos caras com o caixão aqui, porque você pode travar a operação inteira da sua empresa. Então, cuidado com isso aí. Não... Aqui, tá terminou. Show. A gente finalizou. E agora aqui só um comparativo voltando para o Databricks. O que é mais performático? Eu tenho uma tabela delta, que eu salvei no meu banco, aqui em cima, ou eu fazer a leitura do meu dataset direto, lá no nosso querido CSV. Vamos ver tempo? Aqui embaixo eu tenho o tempo do count group by. 2,55 minutos. Utilizando o select na nossa tabela delta, 21,6 segundos. É muito rápido. Então, de novo, vai processar o dado, salva primeiro em delta e depois você faz algum processamento, beleza? Bom, para a gente não gastar muito tempo aqui, vamos só voltar para o nosso comparador de custo. E aqui tem uma parte legal que eu gosto de ver. No built-in eu consigo ver a quantidade de dados que ele processou. Lembra que eu tenho custo por consulta? Nos últimos 15 minutos conversando com vocês e só fazendo aquela alteraçãozinha no painel, gastou 124 GB. Um usuário manipulando um único Power BI.
Agora imagina você distribuir isso para 10 pessoas. Tu já estourou o tera. Uma pessoa durante o dia inteiro. Cara, o custo vai lá em cima, beleza? Então, Igor, vamos lá pro outro? Vamos, é no modelo 2, né? Que é a gente Isso faz aí. isso. Então vamos lá, modelo 2. Então, galera, Direct Query às vezes não é economia de custo, tá comprando a corda para se enforcar. Porque se você não souber trabalhar com os dados de uma forma correta, dentro das boas práticas, junto com, por exemplo, ali que nem o Jones colocou ali, toda a parte de engenharia por trás, você pode ter teu custo de dados lá em cima e você vai gastar dinheiro e não vai conseguir demonstrar um resultado. Aí se você vende isso, por exemplo, para uma diretoria, ó, Synapse, Databricks é o futuro. Se você não souber trabalhar, você afunda tudo. Infelizmente, falando assim. Então, muito Cara, complicado. é, você consegue. Cloud é muito bacana, as facilidades dessas ferramentas, cara, é top demais. Só que se você não fizer isso acompanhado de um time de arquitetura e engenharia de dados, você vai estar caçando sarna para se coçar e você vai Vai. estar trazendo um custo desnecessário para dentro da tua empresa e traumatizando todo mundo sobre cloud. Sim. Isso aí. É isso aí. O medo do pessoal às vezes é custo. Tudo é caro. Mas por É. isso. Cara, ó, se eu deixar aquele painel de Power BI liberado para o público aqui, a gente está com quantas pessoas na sala, Igor? Estamos aí com 51, 40, né? 51 pessoas. 51 pessoas. Já pensou se 51 pessoas interagindo com esse Power BI? O custo que ia gerar? Eu pago por tera, são $5 o tera. Mas, bicho, em 40 minutos de live, eu já ia estar com quase $100 no mínimo. E aí, Beleza? imagine final de mês, fechamento, todo mundo querendo consultar e você, não, o Direct Query vai resolver teu problema. Vai. Você vai Ó, afundar o barco. eu tenho um outro painel aqui que está com 1,78 milhões de registros. Ou seja, Qual que é a pegadinha aí? 1 Qual que é a bilhão. pegadinha? Ah, vamos filtrar aqui, né, cara? Vamos filtrar. Ó. A minha matriz funcionou bem. Vamos filtrar? Pão duro. Ainda tá demorando. Ainda está demorando um pouquinho. Afinal, é demo, né, cara? O demo é sempre tenta sacanear. Foi um pouquinho mais rápido. A matriz que antes nem rodava, rodou. E ainda estou com 600 milhões. Qual que é a pegadinha aqui? Não é um count, estou fazendo um sum. Quantas linhas tem de verdade na nossa tabela? Vamos pegar aqui mês referência. Trazer para cá. E já está um count. Beleza. 64 linhas. 198 mil linhas. Nós estamos falando em Direct ainda. Direct Query. Eu estou em Direct Query. Por que eu estou mostrando valores diferentes aqui? Porque de um outro lado, ao invés de eu entregar para você uma tabela com 1 bilhão de registros, cara, se tu quer só ver um número grande, tá aqui, ó, um número grande, 1,78 bi. Mas eu fiz um trabalho mais inteligente com meus dados. O que eu fiz? Um trabalho inteligente. Vou descer um pouquinho mais. Esse é o notebook que eu fiz, é o mesmo processo, lendo todos os dados do anterior. Porém, eu fiz um sum. Eu estou entregando meus dados já agregados. Qual que é o impacto disso no meu bolso, além do tempo? Bora voltar aqui em SQL Requests. Chega a doer o coração quando você olha 19 megas. Né? Chega a doer 19 algo. megabits. Onde é que você está vendo o giga aqui? Não Galera, aparece nós nenhum. estamos no Direct ainda. Direct. Cada interação bate ainda no meu banco. Então, vou filtrar um município aleatório. Essa consulta ainda está batendo no meu banco de dados, está me cobrando ainda. Mas, cara, se torna muito mais rápido.
eu continuo trabalhando com o mesmo dado. Concordam que é o mesmo dado? Eu estou utilizando Sim, o modelo anterior versus esse. Os dois são exatamente iguais. isso mesmo. O que muda é que um eu estou trabalhando de menos inteligente, ou seja, eu estou entregando o dado aleatório, e no outro eu estou otimizando meus recursos. 19 megabits é muito mais plausível deixar em Direct Query do que eu deixar o pau torando, agora ele nem está aparecendo aqui mais, o pau torando lá com 2 GB cada consulta. Cada interação, cada cálculo ali consumindo 2 gigas. Saca? Fora que no Direct a gente sabe que tem várias delimitações, cálculos temporais, year over year, a gente não consegue, mas fosse uma análise que o Jonas está fazendo faturamento, tranquilo, você consegue mostrar um Direct Query que a pessoa ter uma informação, mas ainda tem mais um pulo do gato ainda. Tem. Ó, tá lento, gente. Embora que ainda tá com algumas otimizações, eu não fiz muita otimização, ok? Só joguei o dado para o Synapse, eu tenho outras otimizações que eu posso fazer, mas, cara, aqui eu já saí na frente e muito comparado ao meu modelo com 1,7 bilhões de registros. Eu tenho valores próximo dos 3 segundos. 3 segundos para um diretor pode até ser aceitável. Depende muito da empresa, mas acaba sendo aceitável. E veja, de novo, os cards são mais rápidos do que a própria tabela. Então, sempre tenha em mente, vai Direct Query, tenta ir sempre em números que Isso não aí. estão com essa granularidade tão grande para serem sumarizados, ok? E tem um outro processinho aqui. Vamos para o terceiro, enquanto ainda dá tempo. Bora. 5 minutinhos nós temos. Tem mais 5 minutinhos, dá tempo. Vamos para o modelo 3. Cláudia, de chorar às vezes aqui, você vai ver. A gente estava em 3 segundos, beleza, gente? 3 segundos. Para interagir no painel. Vamos para o nosso terceiro objeto. Vou até habilitar aqui, ó, viu? Performance Analyzer. Start Record, vou tampar aqui, tampar do outro lado. Vou filtrar ano. 2017. Já apareceu o dado. 2019. Também já apareceu. É a mesmo gráfico, os mesmos dados. Não, tô trapaceando. Tem menos dados aqui. Vamos ver. Ai, ai, ai. Puxa para cá. Não tem Só que não. menos dados, não. 198 mil comparado com o outro. Errou! E aí, qual que é a sacada, Igor? Que O macumba que que você fez aí? é o que a gente sempre recomenda na maioria dos casos, né? É o import. Nossa, importar de uma base, mas pô, o Jones fez um processo antes ali de agregação. Isso funciona não só quando vem de direct, às vezes quando vem do próprio import mesmo. Quanto mais você agregar o modelo, mais as informações que realmente você precisa agregar, mais fácil ele fica. A atualização a gente fez ontem, deu segundos, dando um refresh aí direto na Não, bora base. fazer aqui, cara. Mas, Eu vou isso. importar uma massa muito grande de dados? Você tá louco? Vai estourar nosso tempo da palestra fazer isso Sim. daqui. Vamos ter que pedir licença pro pessoal, porque já deu 198 mil. Pronto. Já atualizou o teu modelo de dados. E aí? Mas ficou caro, eu importei toda a minha base. Bora ver? Deu um refresh. A tabela de, se não me engano, essa aqui era a tabela de calendário, né? Que ela deu um. Vamos Ou ver não se é? é Tab Bolsa Não? Família. Essa aí. Foi com 27 megas. Essa daqui, 100 megas. E é a calendário. Depois da otimização, a minha D calendário aqui está mais onerando a base. Isso aí. Pô, galera, mas qual que é a vantagem? Pô, você não vai ficar espetando toda hora esse relatório, ele vai fazer o import e vai ser incremental depois ainda. Você fala, a Isso gente não aí. vai demonstrar aqui porque a gente não vai ter tempo. Mas depois que você faz incremental, é mais baixo o custo ainda. Então, vamos pensar aqui, ó. Isso daqui a gente gastou uma hora porque estava conversando, falando a respeito, e é sempre uma carga full. No dia a dia, são sempre cargas incrementais. O meu É tempo isso. de Databricks, cara,
eu não passo de 5 minutos para fazer uma carga incremental com Databricks. Nossa. O meu custo com Power BI Import não vai de 2 minutos. Então, a cloud em Big Data acaba não sendo caro. É isso aí. Sai às vezes Entendeu? mais barato que... Nossa, nem... É loucura. Loucura. Então, galera, trabalhar com bilhões de dados nem sempre é mostrar bilhões no Power BI, mas em saber trabalhar com essa massa dentro das boas práticas. Isso aí. Pensa o seguinte, o que você quer fazer com os bilhões? Você não tem que mostrar bilhões de linhas, você tem que mostrar a informação que foram geradas através desses bilhões de linhas. É isso aí. Nem que isso se resuma só a duas linhas, cara, você gerou inteligência de dados com Big Data, você não precisou usar eles para exibir que estava com bilhões de dados. Saca? Isso aí. Quando trabalha com serviço de mensageria, você não quer ficar toda hora recebendo várias informações, você quer saber o total. Então você vai resumir a informação que precisa. Não só... galera, pô, alegria de pobre dura pouco. É isso aí, nosso tempo já está acabando, pessoal. Acho que deu para dar uma sintetizada boa no conceito que a gente queria passar. Se tiverem dúvidas, quiserem aproveitar esse tempinho que a gente tem. Isso. Volte e meia tem lives lá no canal da DataSide, no YouTube, no LinkedIn, sempre está divulgando novas coisas. Como diz lá, mais informações, arrasta para cima. É isso aí. No canal do YouTube, estou para fazer uma live sobre uma outra ferramenta de processamento em memory. Se você realmente precisar muito, cara, de Direct Query processado em memory, tem uma ferramenta que consegue isso. Aí a gente vai conversar a respeito dela e os prós e contras dessa abordagem. Beleza? Aí, possivelmente lá no LinkedIn, a gente vai estar postando a data ainda essa semana. Se quiserem estar participando, é só ficar ligado lá no canal da DataSide. Pessoal, muito obrigado. Qualquer coisa aí, pode pingar nós. Dúvida, tem o LinkedIn, nosso e-mail. Só chamar que a gente está aí para ajudar vocês que precisar. Meninos, obrigada, viu? Ótima palestra. Show de bola. Show. Obrigado, Valeu, Sara. pessoal. Até mais. Valeu.